Olá! Devido à pandemia de Covid-19 e à necessidade da implementação das medidas de isolamento social, a telemedicina tornou-se uma das principais ferramentas de atendimento médico. No final de 2021, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto que regulamenta a prática da telemedicina na cidade. Dessa forma, São Paulo é a primeira cidade brasileira com uma lei que torna permanente o atendimento por essa modalidade. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos hoje o vereador Sansão Pereira, do Republicanos, autor do projeto de lei, e o médico e professor de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Xiaolong Wen. Muito obrigado pela participação dos senhores. Está tudo bem com vocês? Um prazer recebê-los aqui. Graças a Deus, ô Carlos Mágio Leão, nós é que agradecemos. Eu é que agradeço o privilégio, a oportunidade de poder falar mais a respeito desse projeto que se tornou lei, a Lei 17.718, de 23 de novembro de 2021. Então, muito obrigado. Quero agradecer também já aí o Dr. Xiao, está a postos, né? Nosso convidado, que inclusive contribuiu muito também para a elaboração desta lei, né, que sentou conosco diversas vezes, né? E no decorrer do programa vamos estar falando mais a esse respeito. Pois muito obrigado. Pois não, vereador. Doutor Xiao, um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela sua participação. Olá, é uma grande satisfação estar aqui para conversar sobre esse assunto, inclusive estar compartilhando esse debate com o vereador Sansão, e que essa é uma lei muito importante para a implementação da telemedicina responsável. Aqui, na medida que nós fomos conversando, vamos entender alguns detalhes. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês, e vocês fiquem à vontade para responder e também conversarem, né, entre si, porque assim, muita gente acredita que a telemedicina é como se fosse uma consulta que é feita de forma remota. Não é só isso. Tem muito mais coisas envolvidas e muito mais vantagens que a telemedicina leva até a pessoa que está exatamente consultando esse médico através desse instrumento, né? Dessa técnica que é tão importante para todos nós. Fiquem à vontade, portanto, para responder. Carlos, essa consulta, quem faz não é, como você bem disse, é o médico. Então, não é o equipamento e não é obrigatório. Então, antes a pessoa ela vai aprender, né, o que é a telemedicina, como funciona, e ela vai poder optar ou não de ser atendida através dos meios, né, tecnológicos, né? Ou ela também, e assim como também o médico também pode optar por um atendimento presencial. Então, não é obrigatório, e então é isso, né? O senhor quer complementar, doutor Xiao? Bom, então, é importante lembrar que a telemedicina é um método médico, é uma expansão dos cuidados do formato presencial. Então, na verdade, a telemedicina é um método que permite aumentar a acessibilidade, permite proteger o paciente e o médico e permite fazer humanização. O que é proteção? Durante a pandemia, no processo do isolamento e quarentena, o que nós vimos que a telemedicina é um bom equipamento de proteção individual. Eu consigo oferecer um bom serviço sem que o paciente seja submetido a risco de contágio e vice-versa, o médico. Então, nós temos que entender que uma boa telemedicina, ela tem, além dessas características do teleatendimento, ele protege ambas as partes, né? A outra, a humanização. Fazer as pessoas se deslocarem de um ponto mais distante, por exemplo, do município, para ter um bom atendimento, mesmo que seja de 20 minutos, mas ele tem que gastar 5 horas, quando por telemedicina nós poderíamos fazer um bom acompanhamento com uma prescrição, reduzindo essa jornada de sofrimento para um atendimento, isso é humanizar. Então, aqui eu queria abrir algumas coisas. A telemedicina ela é mais do que um atendimento por meio de tecnologia. A telemedicina é uma forma que me permite com que a medicina
aumente o acesso aos pacientes, humanize a jornada ou essa viagem de cuidados e também ele tem todo esse processo que confere proteção para que não tenha que ir para um ambiente de risco quando não há necessidade. Então, isso se chama telemedicina responsável e telemedicina incrustado dentro da cadeia de cuidado, uma cadeia mais eficiente e mais humana. Inclusive, Carlos, pois não, vereador. O objetivo é exatamente dar mais eficiência, mais praticidade, mais agilidade no atendimento e diminuir a desigualdade social, levando exatamente a telemedicina, trazendo ela para o SUS e alcançando os mais necessitados, aqueles que residem nas periferias e nas comunidades. E um dado interessante, que inclusive eu tomei conhecimento, e de uma certa forma eu fiquei até feliz, por quê? Entre 2020 e 2021 foram 7,5 milhões de atendimentos, 52 mil médicos atendendo essas pessoas. Então a gente já sente que em nível nacional isso acabou se tornando exatamente uma grande ferramenta para todos nós, né, que precisamos muitas vezes de um médico. E o vereador foi muito feliz no projeto, porque, de uma certa forma, vereador, eu queria colocar para o senhor e para o doutor Chau, pode acontecer uma coisa interessante do ponto de vista das demoras que haviam antigamente para a gente ir presencial, por exemplo, num oftalmologista, num cardiologista, num urologista, as mulheres num ginecologista. E essa ferramenta, de repente, pode ajudar também nisso, porque muitas vezes não é um caso tão grave da pessoa ter de ir até o consultório. Muitas vezes, pela telemedicina, o médico pode orientar, pode até resolver, muitas vezes, as questões. Como é que vocês avaliam isso? E o vereador, autor do projeto, eu acho que foi muito feliz nessa iniciativa, porque permite também isso. O senhor concorda, vereador? Doutor Chau, fique com a palavra, fique à vontade. Sem dúvida alguma, mas um dos objetivos principais também, nós fomos muito procurados no período da pandemia, pessoas que não conseguiam atendimento, pessoas que já tinham cirurgias marcadas, não podiam ir devido à questão da contaminação. Então, se antes da pandemia havia uma dificuldade no atendimento, imagine durante o período. Então, foi aí que, buscando, pensando, que Deus trouxe, iluminou a nossa mente, trouxe essa ideia da telemedicina. Então, nos assentamos sobre o assunto, debruçamos sobre o assunto e começamos a avaliar. Chegamos até o Dr. Chau, que muito contribuiu, graças a Deus. O Dr. Chau, que é um homem aí bem preparado, ele é médico formado pela faculdade da USP, ele é doutor em informática médica, livre docência de telemedicina, professor associado e chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina, líder do grupo de pesquisa da USP da telemedicina, tecnologias educacionais interativas, sócio fundador do Conselho de Telemedicina e Telesaúde. Enfim, tem mais diversos outros títulos aqui que, se eu for falando, eu vou ficar o programa todo só falando desse assunto. Então, graças a Deus, realmente foi muito importante, está sendo muito importante para a cidade, e eu fiquei muito satisfeito, né, com a concretização, com a regularização desta lei, né? E, como você disse, você mencionou agora, um dos objetivos principais também era o pessoal que tinha, como eu já vinha dizendo. Então, nós chegamos porque muitas são as pessoas que precisavam de um atendimento e, devido à questão da pandemia, isso daí dificultou. Então, veio a ideia da telemedicina e também para aquelas pessoas que têm a doença crônica. Então, tem aquela pessoa que já foi atendida presencialmente, só que ela precisa de um acompanhamento. Então, para ela fazer o acompanhamento, ela não precisa retornar ali àquele lugar. Já existe ali, já tem o prontuário dela. Então, é mais a nível de acompanhamento. Uma pessoa que, por exemplo, eu mesmo já fui ao médico, chega no médico, ele vai apenas me pedir exames. Eu vou lá para ele me pedir exames, eu digo os sintomas, ele me pede os exames. Quantas vezes você, às vezes, retorna ao médico para o médico avaliar e te dizer o diagnóstico daqueles exames? O que também não tem necessidade de você ir lá, que o médico já vai poder te dar orientação o especialista do diagnóstico daqueles exames, né? Nós vemos aí também agora o caso de profissionais com profissionais. Às vezes, nós vimos aí
A pessoa teve um problema de saúde, está até no estado grave, tem que sair de um hospital para ir para outro hospital, porque não tinha especialista que pudesse cuidar daquela pessoa. Então, entrava numa ambulância, tendo risco de vida no caminho, e assim, através da telemedicina, esse profissional desse hospital vai poder falar com um especialista de um outro hospital, vai poder fazer uma junta médica, tudo através da telemedicina. Queria, então, complementar alguns pontos. O acompanhamento de crônicos, nós chamamos de telemonitoramento. E o telemonitoramento, que é um acompanhamento contínuo de pacientes com doença crônica, aumenta em muito benefício. A orientação, nós chamamos de teleorientação. Só para vocês saberem, 50% dos insucessos terapêutico medicamentoso é porque o paciente não entendeu como se toma o medicamento. Uma orientação adequada, nós conseguimos reduzir os indicadores de perda da efetividade. Eu estou falando de 50% dos insucessos. Se nós mudássemos para apenas 20%, nós teríamos melhorado em 30%. Por que eu estou falando isso? Não existe nenhuma ideia da telemedicina competir com a medicina. Existe a ideia de como a telemedicina pode aumentar a efetividade da medicina e talvez melhorar a capacidade de atendimento da infraestrutura existente. Por isso que eu acho que uma lei permanente é uma lei importante, porque se nós queremos aumentar a quantidade de acesso aos pacientes, a primeira coisa que nós temos que fazer, reduzir desperdício, reduzir ineficiência, porque só com essas duas medidas nós já conseguimos ampliar a capacidade de atendimento. Então é isso que eu vejo do lado bonito da existência de uma lei de regulamentação e de uma lei que potencializa a infraestrutura de saúde existente. Portanto, não acredito, em hipótese alguma, que em pós-pandemia a telemedicina pudesse desaparecer. Eu acho ao contrário. Na pós-pandemia, a telemedicina vai ser vista de como nós podemos melhorar a quantidade e a qualidade de acesso aos pacientes com a infraestrutura de saúde que nós temos. Tá certo. Vamos então dar um tempinho, a gente já volta, vamos sair para um pequeno intervalo, né? Falando a respeito desse assunto tão importante com o vereador Sansão Pereira, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, com o Dr. Shawn. Na sequência, mais perguntas, mais esclarecimentos para você. A gente já volta.